Olá, sejam bem-vindos aí novamente ao canal. A aula de hoje é para responder se suplementação com bicarbonato de sódio funciona. Essa aula é um complemento, na verdade, de uma aula anterior que eu falei sobre suplementação com beta-alanina. Se você não assistiu essa aula de beta-alanina, minha sugestão é que assista a beta-alanina primeiro e depois assista essa aula, vai ficar um pouco mais fácil de entender. De qualquer forma, eu vou deixar o link do vídeo da aula de beta-alanina aqui na descrição desse vídeo de agora, tá bom? Bom, o que é bicarbonato de sódio, né? Primeira pergunta. E a resposta é bem simples, é a junção de sódio, que é representado pela Na+, com bicarbonato, que é a junção de HCl3-. Isso forma então o bicarbonato de sódio, que é bastante usado aí na culinária, para tratamento dentário. Então, o bicarbonato de sódio tem outras utilidades que não apenas como suplemento alimentar. E qual é a importância do bicarbonato de sódio? Na aula de beta-alanina, eu respondi que a importância da beta-alanina, formando carnosina, é importante para tamponamento muscular. Aqui, o bicarbonato de sódio age como um tamponante sanguíneo. Então, dando uma breve revisada do que foi falado na aula de beta-alanina, basicamente funciona assim, né? O músculo em repouso, ele gera uma quantidade pequena de hidrogênio, mas durante o exercício intenso, que tem atividade glicolítica, ou seja, que forma lactato e produz hidrogênio, essa produção de hidrogênio aumenta consideravelmente. E aí naquela aula a gente deixou bem claro que se aumentar a quantidade de hidrogênio intramuscular, o pH lá do músculo vai diminuir, e quanto maior a queda desse pH, mais isso está associado com a fadiga muscular. Então, tamponar esses íons hidrogênios é de bastante importância. E aí a gente falou que o primeiro tamponante intracelular é feito pela carnosina. Então, a carnosina lá, que é um dipeptídeo, né, a junção de beta-alanina com histidina. Então, lá no músculo esquelético, a gente vai ter a produção de lactato, produção de hidrogênio, pela degradação do glicogênio, ou quando você degrada ATP, você forma ADP e também tem liberação de hidrogênio. E esse hidrogênio ele pode ser tamponado pela carnosina. Então, a carnosina lá, formada pela beta-alanina e histidina, pode ser um tamponante intracelular desses íons de hidrogênio. Mas a gente tem um outro tamponante, que é o tamponante extracelular, que é feito aí sim pelo bicarbonato de sódio. Então, o que acontece? Na figura B aqui, a gente tem o tamponamento intracelular feito com a carnosina, e na figura C, a gente tem mostrando principalmente os transportadores chamados transportadores MCTs, que são transportadores que fazem o transporte de íons hidrogênios e de lactato para a corrente sanguínea. Então, eles vão exportar esse hidrogênio aqui do lado intracelular para o lado extracelular. O principal transportador de hidrogênio do meio intra para o meio extracelular é o MCT4, que ele está presente nas fibras rápidas do tipo 2, que são as fibras que de fato produzem mais lactato e mais hidrogênio, e portanto precisam exportar mais rapidamente esses hidrogênios. Uma vez que o hidrogênio é exportado para o meio extracelular, ele pode ser tamponado pelo bicarbonato. Então a gente vai ter aqui a junção de hidrogênio com bicarbonato, então esses dois hidrogênios se ligam e com mais um átomo de oxigênio forma água, então, H2O. E o que sobra é CO2. E esse CO2 ele pode ser expirado para o meio externo do corpo através da nossa ventilação pulmonar, através dos pulmões. Então, o que está acontecendo aqui é que uma parte do hidrogênio produzido no exercício intenso é tamponado pela carnosina e uma outra parte é exportado, transportado para o meio extracelular, e no meio extracelular esses hidrogênios podem ser tamponados pelo bicarbonato, formando água e CO2. Então, a gente pode dizer que a carnosina é o principal tamponante intracelular,
e o bicarbonato de sódio e o bicarbonato principal tamponante extracelular. Bom, e por que suplementar então com bicarbonato de sódio, né? O bicarbonato de sódio, ele vai então o bicarbonato, né? A parte do bicarbonato só, ele vai tamponar esse hidrogênio no sangue e uma vez que tampona esse hidrogênio no sangue, ele vai reduzir a concentração de hidrogênio no sangue, né? Então, se junta com o hidrogênio e forma CO2 e água, aquele hidrogênio, a sua concentração diminui. Isso vai afetar um negócio chamado gradiente músculo-sangue, ou seja, o gradiente músculo-sangue vai aumentar. Então, para entender melhor isso, é só dar uma olhada aqui nesse exemplo. Vamos imaginar hipoteticamente que eu tenha 10 hidrogênios dentro do meu músculo e no meu sangue eu tenha só 8. Então, o gradiente, a diferença entre músculo e sangue é de 2 hidrogênios. Quanto maior for esse gradiente, maior vai ser a transferência do mais concentrado para o menos concentrado. Então, vai ser do músculo para o sangue. Se aumentar esse gradiente de 2 para 5, esse transporte vai ser aumentado. Então, por exemplo, se eu mantiver os 10 hidrogênios no meu músculo, mas eu reduzir o hidrogênio do sangue para 5, esse gradiente ele vai sair de 2 para 5 hidrogênios. A diferença entre músculo e sangue vai para 5. Então, quanto maior for esse gradiente de concentração, ou seja, quanto mais essa diferença aumenta, maior será o efluxo músculo para o sangue, ou seja, mais hidrogênio vai ter saindo do músculo em direção à corrente sanguínea. É claro que isso não é infinito, né? Vai aumentando infinitamente porque é dependente do transportador MCT. O transportador tem uma capacidade máxima ali. Na hora que ele atingir a capacidade máxima, não adianta mais aumentar o gradiente que ele não vai conseguir aumentar o transporte. Mas até certo ponto, quanto maior esse gradiente, mais hidrogênio eu consigo deslocar do músculo para o sangue. Então, se eu suplemento com bicarbonato de sódio e o bicarbonato no sangue neutraliza esse hidrogênio, ou seja, reduz a concentração no sangue, isso vai aumentar o gradiente, vai aumentar a diferença com o músculo e, portanto, vai facilitar a saída de hidrogênio do músculo para o sangue. E qual é a vantagem de aumentar o efluxo, né? Ou seja, a saída de hidrogênio do músculo para o sangue? É porque quando o músculo começa a perder hidrogênio para o sangue, ele diminui, obviamente, a sua concentração intramuscular. E isso, de alguma forma, ajuda a manter o pH, atenuar a queda do pH que acontece com o exercício. E a gente falou lá, né? Se o pH cai muito, isso está associado à fadiga. Então, se eu conseguir me livrar desse hidrogênio do músculo para a corrente sanguínea, eu consigo, de alguma maneira, manter ali o meio intramuscular com um pH mais estável, mais controlado e, consequentemente, tardar um pouco a fadiga. Então, algumas recomendações práticas aqui do uso de bicarbonato de sódio. Né? Qual dose devo usar e como devo usar? Existem 2 protocolos, basicamente. Um é bem agudo. Então, se você suplementar 0,3 gramas por quilo de peso corporal, mais ou menos aí 90 minutos, ou seja, 1h30, 1h40 minutos antes do exercício. Então, você toma uma dose, espera 1h30 e vai para o exercício, né? Ou fazer uma espécie de uso quase que crônico, né? Mas não é tão crônico, não é tão longo assim. Fazer uso de meio grama por quilo de peso durante 5 a 7 dias. E aí, depois de fazer essa fase aqui de suplementação de 5 a 7 dias, no dia do exercício você complementa com essa fase aguda, né? Mas a aguda já é suficiente para aumentar bastante os íons de bicarbonato no sangue e diminuir o pH. Então, nesse artigo aqui do nosso grupo, o que a gente fez? A gente fez aquela suplementação, 0,3 gramas por quilo, no momento zero aqui, e esperou 100 minutos, ou seja, 1h40. O que aconteceu aqui com a concentração de bicarbonato no sangue? Se a gente olhar aqui, a suplementação, a condição que recebeu a suplementação está representada por essa linha preta. Olha como é que ela vai aumentando a concentração de bicarbonato. Então aqui, depois de 1h40, ela já está bem mais alta do que estava no início. E o mesmo acontece com o pH sanguíneo. O pH sanguíneo que estava estável,
depois da suplementação, né, depois de 1h40 nessa condição, o pH sanguíneo estava mais alto. Isso significa que a suplementação aguda já é suficiente para alterar os íons de bicarbonato de sódio na corrente sanguínea. Mas o que acontece com essa suplementação aguda de 0,3 de uma única vez? Isso pode dar muito desconforto gastrointestinal. Então a gente tem uma outra forma, uma variação dessa suplementação que a gente usou nesse outro estudo aqui no nosso grupo, que é você fazer o seguinte. Então, 2 horas antes do exercício, então 120 minutos antes, você, ao invés de tomar 0,3, você toma 0,1 grama por quilo, ou seja, 1/3 da dose recomendada. Depois de meia hora, você vai e toma mais 0,1. E depois de mais meia hora, então mais ou menos 1 hora antes do exercício, você toma a última dose de 0,1. A dose total é a mesma, 0,3, só que agora ela foi dividida em 3 pequenas doses de meia e meia hora. A tendência é que isso diminua um pouco os efeitos colaterais do uso de bicarbonato, que eu já vou falar um pouquinho mais à frente. Tá? Que é justamente aqui, quando a gente fala de... vou pular para cá, para o último, quais são os efeitos colaterais. Então, o efeito colateral mais problemático da suplementação de bicarbonato de sódio é que ele pode dar diarreia e ter desconforto gastrointestinal. Então, não é nada agradável nem produtivo se você usar um suplemento e na hora da competição o atleta tiver diarreia, que pode até se agravar com o nervosismo da prova e etc. Então, esse é um efeito colateral importante, substancial do uso de bicarbonato de sódio. E quais são as estratégias para atenuar isso? Uma é fazer aquilo que eu mostrei, dividir as doses em 3, mas ainda manter o uso agudo, ou você fazer o uso 5 a 7 dias para que de alguma forma o atleta se acostume com aquele suplemento. Tá? Bom, quanto tempo dura o efeito da suplementação de bicarbonato de sódio? Algumas horas. Então, no dia seguinte, o efeito provavelmente já passou, a não ser que você esteja fazendo uso crônico, né? Mas, a princípio, de um dia para outro, aquele uso agudo já cessa o seu efeito. Qual é o mecanismo de ação? A gente basicamente já explicou. Reduz a concentração de hidrogênio no sangue, aumentando o efluxo de hidrogênio para o músculo, então sai hidrogênio do músculo para o sangue, e isso ajuda na manutenção do pH intramuscular, o que retarda a fadiga, né? E que atividades têm benefício? Bom, se está relacionado a hidrogênio, a pH, isso só tem sentido ser usado em exercício de alta intensidade e em esforços que dure aí entre 1 e 5 minutos. Então tem que ser de alta intensidade e de curta duração. Tá bem? Essa foi a aula então de bicarbonato de sódio. A sugestão é que assista também a de beta-alanina para conseguir compreender melhor a ação desses dois suplementos na mesma situação, que é exercício de alta intensidade, curta duração, que tenha muita produção de hidrogênio e que, portanto, precise de uma ação tamponante sincronizada entre os dois mecanismos, intracelular e extracelular. É isso aí. Se gostou da aula, aí compartilhe com outras pessoas, deixa o like e se inscreva no canal, porque está sempre colocando aula aí sobre nutrição esportiva, treinamento, vai acompanhando aí. Obrigado, até mais, até a próxima.